O nome dele é. O nome dele é. Jesus. Dá uma olhada para o lado aí, dá um sorrisinho e diga assim, ó, boa noite. Quero compartilhar com vocês a palavra nessa noite. Tem alguns lugares aqui na frente aí, se alguém precisar de lugar para sentar aí, tem lugares aqui ainda. Que dia, irmãos, para compartilhar aqui uma palavra com vocês. Mas nós sabemos que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Que dia, irmãos, hoje amigos meus me ligaram de algumas regiões. Já estão me ligando a semana inteira, né? Mas me ligando assim que perderam tudo. Pessoas com poucas condições, pessoas com muitas condições. E eu cheguei a uma conclusão hoje no final da tarde. Não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem azul, não tem vermelho. Está tudo nivelado, irmãos. O pessoal me ligando, um amigão meu falou hoje, ele disse, ó, saí de casa com uma sacolinha, deixei tudo. Acabei de fazer a reforma na casa e perdi tudo. Sabe aquele momento que tu fica sem ter o que dizer, irmão, sem ter palavras ali, e fica aquele período assim que tu não tem nem o que dizer. E escutei algo, irmãos, que para mim me dói muito, né? E ao mesmo tempo me traz um pouco de conforto, de que algumas pessoas se perderam no decorrer de entulhos e água, pedindo por socorro e muitas clamando pelo nome de Jesus. E eu falei hoje para um outro amigo meu, e disse assim, ó, rapaz, nós vamos ter muita surpresa lá no céu lá. Ah, mas ele me perguntou, mas e será que nós vamos encontrar essas pessoas aqui ainda vivas? Eu disse, se nós não encontrar aqui, tem muitas que nós vamos encontrá-las lá no céu. E a única coisa que eu pude dizer assim, ó, Jesus ainda não perdeu o controle de nada. Fale para quem está do seu lado. Jesus não perdeu o controle de nada. Irmão, e antes de eu começar a compartilhar uma palavra aqui com vocês, eu preciso trazer aqui para vocês algo. Nós como igreja, como família Ágape, nós estamos engajados em tudo isso que aconteceu. Eu sei que vocês estão vendo aí em rede social. A gente está engajado aí pela causa dos necessitados. A gente está focado nisso. Mas tudo que está sendo feito, irmãos, está sendo feito através do Ministério do Social. Esses caras foram para o mercado, vão com chuva, vão com sol. Eu me lembro que o Jairo mandou uma mensagem lá no grupo pedindo para o pessoal levar casaco, que estava chovendo e estava frio. Acho que mandou, né? Foi tu que mandou, né? Cedo da manhã, já estavam lá e para a glória de Deus, acho que deu tonelada, né? 1,5 tonelada de alimentos. É só para nós entendermos, irmãos, a movimentação. Que daí o pessoal, pastor, nós não vamos fazer nada, não vamos fazer nada. Tem gente que está querendo pegar avião, helicóptero e ajudar as pessoas. Irmãos, tem coisa que foge da nossa alçada. Então aquilo que está dentro do que a gente consegue fazer, a gente vai tocando, a gente vai alcançando, a gente vai tocando. Só que eu quero falar uma coisa para vocês assim, ó, presta atenção, só um segundo aí.
Nós não estamos fazendo porque aconteceu, porque nós já fazíamos. Nós só estamos dando um pouco mais de intensidade naquilo que nós já fazíamos. Então nós estamos dando sequência naquilo que nós já fazíamos. Então nós não vamos inventar nada. Nós somos uma igreja que nós somos com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com aquelas pessoas que necessitam. Isso faz parte do nosso DNA, irmãos. Já está em nós. Hoje eu falei com outro pastor também de uma igreja, acabaram perdendo tudo lá. E eu falei para eles, cara, eu quero te fazer uma pergunta, quanto é que tu precisa de recurso aí? Não, Elcião, vocês estão com necessidade aí também. Sim, nós estamos com necessidade, só que o nosso prédio está de pé. Nossos irmãos aí, teve, acho que 1, 2, que tiveram problema nas suas casas, e os problemas já estão sendo resolvidos. Eu acho que nós vamos ter que ajudar a erguer uma casa, eu acho aí que se for necessário, nós vamos junto como igreja, nós vamos levantar uma oferta aí. Nós nunca levantamos, mas se for necessário, a gente levanta 50 mil para fazer uma casa. Amém? Falei, ó. Eu creio, irmãos, eu creio que nós podemos nos mobilizar para isso. E aí perguntei para ele o que ele estava precisando lá, qual é que vinha sendo as necessidades dele. E eu falei para ele, falei a mesma coisa, eu disse, cara, a gente não vai fazer porque é tu. A gente vai apenas dar sequência naquilo que nós já estamos fazendo. E presta atenção numa coisa aqui, muitas coisas a gente não filmou, a gente não fez vídeo daquilo que a gente está ajudando. Porque logo que começou a acontecer lá na Serra, eu morei na Serra Gaúcha, eu morei 10 anos em Bento Gonçalves. Eu falei para o pastor, um amigo meu que tem lá também, eu falei que agora não era momento de filmagem, né? Não era momento de projeção. Eu falei para ele assim, ó, cara, agora é momento de compaixão. A gente não vai usar esse momento para projeção, cara, não usa aí, falei para ele, ó, tu como pastor, não usa esse momento para isso. Porque no momento, eu me lembrei de uma coisa, no dia que pegou fogo aqui, todo mundo falou para mim, pastor, faz lá um vídeo lá e vamos levantar uma oferta das pessoas de fora, por causa que as pessoas vão ajudar. Eu disse, negativo. A gente sempre zelou pela organização. Tá bem, cara? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo certo? Não, pode ficar aqui. Será que ele quer subir aqui? Esses são os pregadores que já estão nascendo aí, ó. Bem quietinho, né? Eu falei, não, nós temos a igreja, a gente se organizou de uma forma que a gente consegue ter um seguro. E eu não sei se vocês perceberam, nós não fizemos nenhum apelo aqui para vocês, para a reconstrução do prédio. Por causa de uma questão que nós tínhamos de organização, de planejamento aqui, de cuidado para com o quê? Para com o todo, para com a igreja. Mas se for necessário, irmão, se for necessário, nós vamos lutar pela causa uns dos outros. Porque isso significa ser o quê? Ser igreja, irmãos. E quando nós somos igreja, ninguém detém essa obra. Nem Satanás, o mundo inteiro não pode apagar aquilo que está queimando dentro dos nossos corações. Porque essa obra é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então não é um momento de projeção, é um momento de nós termos compaixão. Nos posicionarmos em compaixão. E dentro disso, irmãos, eu sei que tem alguns de vocês, a maioria de vocês aí conhece pessoas que foram tocadas por isso. E eu quero compartilhar algo com vocês, até que se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, aproveita, vocês que têm Bíblia, e anotem aí. Eu comecei a escrever hoje sobre vencer as adversidades e lutas, em meio às dificuldades, em meio ao caos. Porque é um desafio que todos nós enfrentamos, irmãos. E está repreendido em nome de Jesus. Mas eu vi algo que me chamou muita atenção, que falaram que por causa das mudanças climáticas, a tendência é que de tempo em tempo vai vir chuvas torrenciais. E a pergunta é, como é que nós vamos nos comportar, irmãos? Mediante as mudanças climáticas, agora estão falando que vai vir um sol de 45, 50 graus. Como que nós vamos nos comportar? Como que nós vamos nos posicionar? E às vezes nós não temos a resposta, nós humanamente nós não temos. Mas a Bíblia, ela oferece uma fonte de encorajamento e esperança. Declare comigo assim, ó, encorajamento. Declare com fé, encorajamento
e esperança. Para quem, Elcio? Para aqueles que buscam forças em Deus. Porque se nós colocarmos a nossa força e depositarmos a nossa confiança em coisas, provavelmente, irmãos, nós vamos nos frustrar. Provavelmente nós vamos nos deprimir. As coisas, elas são boas para nós desfrutarmos delas, mas não nos apaixonarmos por ela e amarmos a ela mais do que o nosso Senhor. Mas a pergunta é, irmãos, aonde que nós estamos buscando a nossa força? Aonde que nós estamos buscando nos fortalecer? E biblicamente falando para vocês, meus irmãos, aqui estão algumas passagens bíblicas que elas não apenas podem, mas elas devem serem utilizadas por nós que falamos que confiamos e servimos ao Senhor. Eu sempre falo, agora o William desceu ali, né? E eu falei, o que houve, homem? Tá cansado? Ele disse, não, eu dei meu máximo ali quando subiu. O cara subiu aqui e falou 3 minutos, irmãos. Mas entregou tudo que tinha. Tudo, sabe que é tudo que tinha? Aí saiu dali e botou a mão no joelho. Irmãos, toda vez que nós vamos nos envolver com as coisas de Deus, nós precisamos dar o nosso máximo. Nós precisamos entregar o nosso melhor. Nós precisamos às vezes colocar a nossa mão no joelho e... O que foi? Não, é que eu entreguei o meu melhor. Sabe por quê, irmãos? Hoje pode ser que seja a única vez que uma pessoa vai entrar num prédio como esse, porque ela trabalha todo domingo. Porque na terça-feira ela está trabalhando também. Se marca no domingo de manhã, ela não consegue vir porque ela tem que dormir. E o pregador continua aqui. É que vocês não estão vendo aí no fundo o pregador aqui. Às vezes essa é a única oportunidade que a pessoa tem. Então toda vez que você for estar inserido em algo relacionado ao reino de Deus, você precisa entregar o seu melhor. Porque quando nós começamos, irmãos, quando vocês forem ler a Bíblia, entregue o seu melhor na sua leitura. Não estou perguntando se você lê bem, se você lê mal. Eu estou falando aqui que toda vez que você for ler a sua Bíblia, você precisa entregar o seu melhor. Ah, pastor, mas eu tenho 10 minutos de dedicação. Desliga tudo, apaga tudo, corta tudo, entra para o quarto, vai lá e fala: eu estou entrando para o quarto agora que eu tenho 10 minutos com o Senhor, que eu vou fazer a minha leitura, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou vir aqui para fazer uma abertura de um culto. Cara, eu estou chegando aí para fazer o meu melhor. Eu vou lá no Mercado Solidário para ajudar. Eu vou fazer meu melhor. Eu estou no Connect. Eu vou fazer meu melhor. Eu estou com os jovens. Eu vou fazer meu melhor. Eu estou nas ruas. Eu vou fazer meu melhor. Por quê? Porque quando eu entendo a palavra de Deus, eu entendo que eu preciso estar inserido no reino de Deus. Eu entendo que o Senhor é quem renova as minhas forças. É o Senhor quem me fortalece. E essas passagens bíblicas aqui, irmãos, eu creio que esse, dentro do contexto do nosso estado, eu acho que é o texto mais utilizado no dia de hoje. Se não é, ele deveria ser Salmos 46, você pode abrir aí. Salmos 46. Verso número 1. A Bíblia diz assim, irmãos, presta atenção, isso aqui é importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem uma linguagem que fala na angústia, outra fala aqui na adversidade, NVI. Portanto não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, é muito propício para hoje esse texto.
Porque quando fala que Deus é o nosso refúgio, a palavra refúgio, ela significa o quê? Ela significa que Deus é o nosso abrigo. Deus precisa ser o nosso refúgio. Deus precisa ser o nosso abrigo. No original, Ele é abrigo. No texto original, ela fala que esse é um abrigo que nos protege da chuva e do temporal e do perigo, irmãos. Não é as coisas, não é a casa, não é o prédio que nos protege. Não é, irmãos. O que nos protege continua sendo o Senhor. O que nos protege continua sendo o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo. Porque isso significa que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza fala de força, irmãos. A minha força, ela precisa estar onde? Ela precisa estar no Senhor. Eu preciso depositar a minha confiança aonde? No Senhor. Mas o texto diz, Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. A palavra socorro também, ela significa que Ele é a assistência. A palavra socorro fala, Ele é a nossa ajuda, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Tem lugares que nós não conseguimos chegar. Tem pessoas que estavam temerosas, chorando aqui na cidade de Santa Maria, porque estavam isoladas, porque não conseguiam sair, porque a confiança delas estava onde? Estava nelas mesmas, estava no seu carro, estava na condição do seu carro. Será que o meu carro sai? Será que o meu carro suporta a chuva? E aí a gente se esquece, irmãos, que a Bíblia, ela nos traz o quê? Ela nos traz um fundamento relacionado a quem nós devemos buscar como força e como fortaleza. O texto de Isaías 41, meus irmãos, ele é claro quando ele diz assim, 41:10 de Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A primeira coisa que nós precisamos parar e analisar, se nós estamos aqui, se nós estamos reunidos aqui, nesse ambiente, se nós estamos aqui, é porque o Senhor, Ele tem nos sustentado na sua mão poderosa. Nós estamos aqui não é por um acaso. Nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado para um propósito muito maior. Ah, não, mas eu sou. Não, eu sou. Irmãos, a gente precisa escutar a palavra de Deus. A gente precisa entender a palavra de Deus. A gente precisa compreender a palavra de Deus. Uma senhora de 90 anos, hoje ela não queria sair da sua casa. E aí a água começou a chegar perto. E o filho dela falou: mãe, a gente precisa sair daqui, por causa que está descendo algumas águas aí e vai inundar, já inundou lá na serra, vai inundar aqui. Sabe o que ela falou? Ela disse assim, ó: não, meu filho, eu vou ficar aqui. Como, mãe, que tu vai ficar aí, mãe? Nós não podemos ficar aqui, mãe, nós precisamos sair daqui, mãe. Não, meu filho, eu vou ficar aqui. Meu filho, eu vou ficar aqui porque o Senhor, Ele é comigo. Ela espiritualizou algo que era natural. E ele disse: ah, é, mãe, a senhora vai ficar aqui? E ela disse: sim, meu filho, eu vou ficar aqui. Ele grudou-lhe ela, guinchou ela e tirou. A casa dele sumiu no meio da água. A casa deles já não existe mais. E hoje ele também falando: Elcião, se eu tivesse deixado a mãe lá, a mãe já não existiria mais. A mãe estava espiritualizando uma coisa que era natural. A mãe estava querendo entrar para um contexto comigo que não tinha nada a ver. Porque a água, ela estava avançando. A água, ela estava vindo. Eu falei para ele: cara, eu continuo crendo que quem nos sustenta é o Senhor. Eu continuo crendo no que a palavra de Deus, ela diz, irmão. Eu continuo confiando no Senhor.
de qualquer forma, porque eu creio naquilo que a Bíblia diz. Então quando vem o medo, quando vem o desespero, eu começo a entender: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E eu começo a entender cada vez mais que o Deus que nós servimos, irmãos, o sol, a Bíblia diz, ele brilha para o justo e para o injusto. A chuva vem, a noite vem para todos. Mas nós temos que ter uma convicção, irmãos, que nós temos uma vida e nós temos que entender que se Jesus voltar hoje, nós precisamos estar preparados. Quantos de nós estamos aqui sentados nessa noite preparados para a volta de Jesus? Eu falei no último culto, irmãos, nós aceitamos a Cristo, nós confessamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. Irmãos, a melhor decisão, eu vi que tem alguns visitantes aqui nessa noite, a melhor decisão que você tem para tomar é aceitar Jesus como teu único suficiente Senhor e Salvador. Salvador envolve o quê? Envolve salvação, vida eterna. Senhor é controle, é deixar com que Ele venha a direcionar esse barco. Eu cantei no último culto aqui: com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. Então a gente aceita Jesus aqui. Por isso que você se reúne aqui, você vê: por que esse povo canta tão alto? Por que essas pessoas gritam? Por que essas pessoas, tem umas que choram, tem umas que ninguém fala nada, elas levantam os braços? Que povo estranho é esse? Onde é que eu vim parar? Quem é que me trouxe aqui? O pessoal que toca umas músicas bem alto, as caixas estão desreguladas aqui, então tem ambientes, lugares que você senta, que o som vem da bem em cima da gente. Que povo é esse? Esse é o povo que é faminto pelo Senhor e que vai morar no céu, porque tem uma convicção que em breve Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Esse é o povo que ora, esse é o povo que clama. O rapaz me mandou mensagem lá de Faxinal. Ele disse: pastor, nós estamos aqui, mas nós não conseguimos chegar aí, pastor. O que mais nós queríamos é ir para o culto, tá aí no culto com vocês hoje. Tem um pessoal lá de Agudo que não consegue vir aqui hoje, irmãos. A única palavra de esperança que eu pude dar para eles é dizer assim: ó, fica tranquilo, ora aí, porque vai ter um exército clamando aqui em Santa Maria por vocês. E esse exército, irmãos, somos nós, somos o povo de Deus que está aqui reunido nessa noite. Mas por que nós estamos reunidos? Porque nós temos uma esperança, nós temos uma convicção. Nós temos uma convicção de uma vida com o Senhor, de morar a eternidade, nós vamos passar com o Senhor. Irmãos, eu estou 10 anos nessa cidade, irmãos. Eu estou 10 anos pregando a mesma coisa, incentivando as pessoas a falarem do amor de Deus, para que no dia propício, nós não venhamos andar desesperados, nós não venhamos andar, mas os meus parentes, mas eu falei, irmãos, uma coisa eu fiz lá na minha casa, eu deitei na minha cama, eu coloquei a mão no meu peito, eu disse assim: Senhor, eu estou sangrando, eu estou ferido, eu não estou morto, eu estou ferido, mas eu sei que eu entreguei o meu melhor lá na Serra Gaúcha lá, Senhor. Eu sei que eu ia lá nas colônias, lá, irmãos, e eu acho que tem muito daquele povo que eu ia nas colônias lá que já não tem mais. Mas teve muitos que quando eu chegava lá, eles falavam: negre, negre, e davam as costas e iam embora. Depois de alguns anos, eles estavam abraçados comigo, orando, clamando ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, confessando a Jesus, irmãos. Às vezes parece que é fácil, mas dói, irmãos. Essa questão de sofrer dores de parto, ter Cristo ser formado nas pessoas. Mas quem de nós que quer pagar o preço, irmãos? Quem de nós, irmãos? Eu falei para a Alessandra ontem, eu disse: Alessandra, eu estou muito envolvido com esse negócio chamando aparelho de celular, porque tem muita gente me ligando.
E aí bate na minha porta uma pessoa lá, e vai lá e bate na porta. E quando bate na porta, eu tinha ido deitar um pouquinho. Eu disse: Alessandra, eu vou deitar um pouquinho. E ela disse: deita aí um pouquinho. Quando eu deitei, bateram na porta. E ela disse: ó, tem gente aqui na porta batendo na porta. Eu disse: o quê? Quem é que está aí? Irmãos, era a minha oportunidade de dar uma pregadinha, irmãos. Era a minha oportunidade de falar do amor de Deus. Eu dei um salto da cama, passei uma água no rosto. A Gabriela disse: mãe, estava bom o soninho, né, pai? Eu disse: já estava sonhando, minha filha. Eu estou dormindo depois das 4 da manhã. 6h30, a Alessandra já salta da cama. 7 horas já salta da cama. Eu disse: então, minha filha, eu estou um pouquinho cansado. Mas já estava lá, irmãos. Eu escutei a pessoa por mais de hora, irmãos, falando coisas que eu não queria escutar. Depois de mais de hora, quase acho que umas 2 horas, eu perguntei assim: ó, falou tudo que tinha para falar? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu está em paz? Tu tem paz? Como assim tu tem paz? Tu sabe o que é paz? Tu sabia que paz é fruto de um relacionamento correto com Deus? A verdadeira paz e a paz bíblica é um relacionamento correto com Deus. Deixa eu te fazer uma outra pergunta em meio a tudo isso que tu me falou. Tu tem filhos? Sim, tem um filho. E o teu filho, ele tem uma casa ou ele tem um lar? Ah, mas o meu filho tem casa, mas eu não, a pergunta é: ele tem uma casa ou ele tem um lar? Não, ele tem um lar. Não, eu te perguntei, ele tem uma casa ou ele tem um lar? Tá, mas qual é que é a diferença? A diferença é que a casa oferece teto, lar oferece proteção, mantimento, carinho, afeto e amor. A maioria das pessoas tem casa, mas elas não têm um lar, não têm aconchego. Quem tem casa, entra dentro de casa e começa a confusão. Quem tem um lar, quando chega em casa é abraçado e é amado. O teu filho tem casa, o teu marido, ele tem uma casa, ele tem um lar. O que o teu marido tem? O que vocês estão vivendo? Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho segredo para te ter uma vida em paz e para te poder ter um lar. É entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu não falei que era para vir na Ágape. Eu disse: entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a partir do momento que Ele entra no teu coração, o Espírito Santo de Deus habita em ti, e a pessoa começou a ir embora. Não, mas deixa eu ir embora, tu está me deixando eu meio com a cabeça. Não, já é uma obra do Espírito Santo, volta aqui. Tu falou o que tu queria, agora eu vou falar o que é necessário, porque eu preciso de 5 minutos contigo, e eu só falei 3. Precisamos, irmãos, pregar em tempo e fora do tempo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades, porque daí nós começamos a compreender e entender. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, 8:37 de Romanos, olha só um momento, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Fale para quem está do seu lado: você é vencedor. Irmãos, quando a Bíblia fala que nós somos vencedores, ela não está falando aqui que nós somos murmuradores, que nós somos perdedores. Ela fala que nós somos vencedores. Só que esse vencedores aqui a Bíblia está falando, ela está sendo clara. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores através de Cristo Jesus de Nazaré. Não é por mérito meu, não é por mérito teu. Nós somos vencedores por meio de Jesus Cristo, por meio de Deus Pai que nos amou e entregou o seu único filho. Eu já falei para vocês aqui, eu tenho 3 filhas, é difícil de entregar uma. Imagina para quem tem um.
o seu único filho. Entregar o seu único filho por amor àquele monte de pecador, monte de murmurador, monte de pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada. Vem, entrega o seu único filho por amor, irmãos. Que amor é esse? Nós precisamos entender e compreender o amor de Deus. Filipenses, irmãos, capítulo de número 4, verso de número 6, abre aí, já risca na tua Bíblia, importante para você nessa noite. Filipenses 4, verso de número 6, o texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui eu começo a entender e compreender quando o texto diz, já começa, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Se o texto está falando para não andar ansioso, irmãos, eu preciso compreender aqui que a ansiedade vem por falta de petição diante dele. Nós não colocamos as coisas diante do Senhor. Nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, de qualquer forma, e nós não colocamos diante do Senhor. Por quê? Porque nós temos que investir o nosso tempo em outras coisas e não no Senhor. Temos que investir o nosso tempo em outras coisas, mas não nas coisas do Senhor. Irmãos, eu não estou falando para vocês aqui sobre um ativismo religioso. O que eu estou falando aqui é sobre relacionamento com Deus. Às vezes vem essa questão da gente andar um pouco ansioso, tá ansioso. Irmãos, por que tu está abatido a minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? E o entendimento do salmista é o porquê? Porque precisava ter um relacionamento, ter tempo a mais com o Senhor. Lê lá depois todo o contexto. Por que tu te perturbas? E às vezes a alma ela fica, não sei se você já teve isso. Lá em casa acontece isso, irmãos. Às vezes eu chego para a Sandra, a minha alma está abatida hoje. Ou ela quer se agitar ou ela está abatida. Às vezes quando ela está abatida ela começa. A Alessandra só aquele toquezinho em mim e fala assim, ó. Ela diz assim, ó, amor, para mais um pouco. Vai lá com ele lá, fica lá mais um pouco. Está precisando orar. Ora mais um pouco. 1 hora só já não está dando mais. 10 minutos já não está dando mais. Ah não, mas é porque eu estou com centenas de problemas lá na minha empresa. Eu estou lá na loja, eu estou com... Calma, por que está abatida? Por que tu te perturbas? Por que tu te inquieta? Para um pouquinho, respira, escuta o Senhor, vê o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar contigo. Então eu começo a perceber aqui, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Declare comigo, oração. Declare com fé, oração, súplica e ações de graças. Então a gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa suplicar e a gente precisa glorificar o Senhor também. Eu não sei se vocês conseguem detectar, irmãos. Quando se tem uma necessidade, a gente manda mensagem para todo mundo, ora por mim. Mas quando acontece, quando a promessa ela se cumpre, a gente não dá um feedback. E as pessoas continuam orando por nós. E a gente já está com a bênção. Quando a bênção chega, a gente precisa glorificar o Senhor com ações de graças. Às vezes a gente quer ficar só na súplica e depois abandona o Senhor. Está na Bíblia, irmão, está sendo claro aqui, ó. E o texto diz, verso de número 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Está sendo claro, irmãos, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Irmãos, nós precisamos buscar a paz de Deus, irmãos. Nós não podemos estar correndo atrás da paz do mundo, irmãos. Senão nós vamos andarmos desesperançosos, apavorados.
A carta 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 8. Olha só o que diz esse texto aqui: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu vou traduzir para vocês aqui, e eu creio que vocês vão entender nessa noite. Aqui o texto está dizendo que muitas vezes ficamos aflitos, mas mesmo ficando aflito, irmãos, nós não somos derrotados. Às vezes vai vir, irmãos, não adianta, vai vir um momento aquele. Vai vir o abatimento da alma. Falei para vocês agora, eu às vezes estou em casa e, sabe, a alma ou ela está agitada ou está abatida. Vai vir, mas o texto ele é claro, muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Porque a vitória, a Bíblia diz, é daquele que contemplar, é daquele que está com a vida conectada ao Senhor. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Eu não sei se você já ficou em dúvida com alguma coisa. Eu acho que faz parte da nossa humanidade. É normal, irmãos, às vezes tu ficar em dúvida, mas existe um problema quando tu começa a ficar desesperado. E o que é o desesperado, Elcio? É quando você começa a perder o controle. Porque você tirou o controle das mãos de Deus e você quis assumir o leme e você não sabe mais para onde está indo. Então, irmãos, pode acontecer de que algumas vezes essas dúvidas, mas nunca vão ficar desesperados. Por quê? Porque nós continuamos confiando no Senhor. Na linguagem de hoje ela fala que temos muitos problemas, muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. E nós temos o entendimento, irmãos, que o nosso inimigo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Nós não podemos nos levantar e querer lutar contra pessoas. Temos que saber o que está agindo por trás da vida dessa pessoa em primeiro lugar. Isso se chama, sabe o que? Discernimento, sabedoria. Tiago fala, se não tem, peça a Deus que Deus vai lhe dar. Se não tem, peça ao Senhor que o Senhor vai derramar sobre ti. Mas como é os que Deus vai derramar? Cara, tu vai começar a ler. Tu vai entender a necessidade de quê? De hoje tu sair daqui, tu pega o teu livro de ensino, né? Aqueles que fizeram a inscrição. E aí chega a terça-feira que tem 200, 300 pessoas para o ensino. Porque a gente começa a entender a necessidade que nós temos de aprender a palavra de Deus. Irmãos, é fato porque é bíblico. O povo está padecendo porque falta conhecimento. Aqui, irmãos, aqui também tem umas mulheres que elas sabem o que é certo e o que é errado. Então não adianta tu querer entrar aqui e achar que é a casa da mãe Jona e fazer de qualquer jeito. Ela se posiciona, não, aqui não. Esses dias eu vi uma cena no meio da igreja que eu fiquei constrangido. Eu fiquei chateado e ao mesmo tempo eu fiquei feliz. As três fases, Luciano, ao mesmo tempo. Sabe quando dá que as três no mesmo tempo assim? E eu pego as coisas no ar, irmãos. Se tu fizer assim, ó, eu já estou ligado. Tem uns que não sabem, mas aqui tem porta de vidro, tem espelho. E às vezes eu estou no espelho olhando e a pessoa conversando lá, ó. E às vezes eu vejo as atitudes. E esses dias passei por essas três etapas. Quando eu vi uma irmã chegou para outra e disse assim, ó, irmã, tu já está há tempos aqui. Eu tenho meu marido, eu tenho meu filho. Só que a tua roupa é muito sensual. Então assim, irmã, tu já está no ministério. Ai, eu ficaria constrangida. Aí eu me entristeci na hora porque eu disse, a irmã é nova, ingressou faz 10 anos só na Ágape. Eu fiquei feliz porque eu disse assim, ó, é necessário. Eu me alegrei um pouco mais porque é bíblico, irmãos. Mas se eu fizer uma pergunta aqui, os homens eles vão passar vergonha, eu acho, se eu perguntar. Eu vou perguntar baixinho, quer ver?
Tem mulheres aqui? Tem homens aqui? Tem famílias aqui? Tem jogo hoje, gente? Parece estádio de futebol. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Não adianta vir lá de fora e querer colocar aqui dentro, sendo que nós conhecemos a palavra de Deus, sendo que nós lemos a Bíblia. Agora pergunta para quem está do seu lado aí, você tem lido a Bíblia? Você tem amor pela palavra de Deus? Você tem paixão pela palavra de Deus? Pergunta aí, tem paixão pela palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, gente. É Deus falando conosco. Eu estou lendo aqui, é a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. E traduzindo aqui, ó, quando fala que abatido, mas não destruído, é que às vezes somos gravemente feridos. Gravemente. Eu sei que tem muitas pessoas feridas aqui. Mas nós temos uma convicção, que às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Às vezes a gente é gravemente ferido. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, às vezes é um gesto. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Não é abuso de autoridade aqui, tá? Mas como pastor, às vezes eu tenho que pegar os filhos de alguns de vocês aí, pegar pelo braço e dizer, ó, calma, para de correr. De repente tu não entende, nós chegamos aqui, todos aqueles que são envolvidos ministerialmente, aqueles que conseguem, a gente vem pro prédio aqui, o pessoal do louvor, o pessoal dos kids, o pessoal dos servos, o pessoal do social, o pessoal da família ali, dos cursos da família, a gente se reúne, galera do On Fire, que é dos jovens, a galera do Connect, a gente se reúne aqui, irmãos, e a gente fica orando antes de começar o culto. E às vezes as crianças, o pai e a mãe, eles não falam, senta aqui meu filho, ó, espera um pouquinho, e as crianças ficam se batendo nas pessoas ali. Me perdoa os irmãos ali que as crianças passaram e bateram ali, mas só que às vezes eu tenho que pegar no bracinho de uma criança e dizer, ó, ei, cadê teu pai? Cadê a tua mãe? Tem papai? Tem mamãe? Onde é que tá? Mostra pro patoi. Mostra pro patoi, mostra pra mim onde é que tá o papai e a mamãe. Não sabe nem onde tá. Paizinho, aqui ó, paizinho, olha aqui ó. Paizinho, dá uma atenção aqui. Hoje chamei o Diego. Diego, pega 2, 3 crianças aqui ó, estão correndo aí ó. Diego, não ora, me ajuda. Diego, não ora, me ajuda. Diego tá aí, né? Já foi embora. Aí, cadê o Diego? Tá lá o Diego. Diego, falei ou não falei? Pega aqui ó. Estão voando aqui, ó. Estão batendo nas crianças, nos adultos, vão se machucar. O Leandrão, o Fabiano deu um tapa, uma concha na orelha de um ali, ó. Quando foi se virar, que quis passar correndo. Buf! Irmãos, nós zelamos pela família. Olhe para quem está ao seu lado. Cuide. Fala, cuide do seu filho. Tá, calma aí que eu vou explicar isso aí. Para aí, eu sei que deu tumulto. É que às vezes o filho é grande. Às vezes é o teu filho na fé que está aí se batendo aí, ó. Pega ele pelo braço e traz para a oração. Pega ele pelo braço e traz para a intercessão. Vê que está lá se batendo, está perdido lá no meio. Pega ele lá, mas não vai pegar assim, irmãos, ó. Eu vou te explicar, ó. Pega o teu filho, mas pega ele assim, ó. Pega ele assim, ó. É filhão, hein? Tá ruim de abraçar aqui, calma aí. Pega assim, irmãos, ó. Não pega o filho assim, ó. Entendeu? Pega o filho assim e traz para oração, teu filho na fé. O que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo aqui, irmãos? As pessoas me chamam, às vezes elas pedem, pastor, vamos fazer reunião de oração? Tu não vem, não pede. Tu é o primeiro que não vem. Pastor, vamos voltar com a oração das 6 da manhã? Tu não vem, não pede. Só coloca a lenha na fogueira, né? Aí quando dá um incêndio, o que faz assim? Ó? Nem se apresenta, foge. Não pega nem um copo d'água para apagar o incêndio. Aí a galera que está aqui, que vira à noite às vezes, atendendo, aconselhando, montando mercado, montando
a reunião de jovens, de adolescentes, ensaiando aqui. A galera do louvor aqui, irmãos, vocês olham aqui o pessoal aqui, eles estão ensaiando às 8, às 10, à meia-noite. E eu já falei para o Felipe, se não quiser ensaiar 8, 10, meia-noite, 1 hora da manhã, não tem o que fazer, cara. Vai para outro ministério que dorme às 10, que 8 horas da noite está na cama. Mas nós não temos o que fazer, gente. É o tempo que nós temos. Às vezes a gente está 1 hora da manhã, o pessoal está aqui. O nome dele é Yeshua. O nome dele é... 1 hora da manhã, às vezes a gente está aqui, irmãos. Ah, mas não dá para estar aí 1 hora da manhã, não dá para estar isso, aquilo, aquilo. Cara, tem um ministério que é de quê? Que é os caras que eles estão na tarde, eles estão aqui de tarde. Esses dias eu abri as câmeras aqui, eu olhei, tinha um monte de irmã aqui, irmãos. Eu disse, o que essas mulheres estão fazendo? Aí me lembrei, estavam ali arrumando roupas, as doações de roupas. 5 horas estava, a Leite está... 5 horas da tarde estava aí, né? 7 horas já estava na cama dormindo. Né, Leite? Tá. 7 horas já estava em casa. Irmãos, então tem horário, tem, sabe, nós temos disponibilidade. Mas se não dá, aí não adianta fazer o quê? É a erva daninha, é largar o fermento. Qual é que é a tua profissão? Não, eu sou cabeleireiro, mas eu gosto barbeiro. Eu gosto, irmão. Guri aí. Eu sou barbeiro, mas eu gosto de promover festas. Quero ver se tu pegou aí, gente. O senhor, o que tu faz? Eu sou vocacionado. Não é uma questão de profissão, eu sou vocacionado. Eu, como vocacionado, eu gosto de promover festa. Ai, como assim? Tu gosta de um party? Gosta de um... Eu gosto. Gosto de uma festa. Não, mas a festa que eu estou te falando é a festa nos céus. Por quê? Porque eu entendi a palavra de Deus, eu entendi o contexto bíblico. Eu entendi que eu consigo, em Cristo Jesus, vencer as adversidades e as lutas. Mas para que isso venha acontecer, eu preciso estar firmado nele. Porque tudo veio dele, tudo volta para ele. E nós temos a convicção que nós viemos do pó, para o pó nós vamos voltar, irmãos. Mas nós vamos passar a eternidade com aquele que era, que és e que há de vir. Amém?